Thomas Piketty. 9. O capital no século XXI. 8. 1. Os dois mundos. Até agora, tratamos de definir os principais conceitos que estão em jogo e, sobretudo, nos familiarizamos com as ordens de grandeza alcançadas pela desigualdade do trabalho e do capital em diversas sociedades. É hora de retomar a cronologia e estudar a evolução histórica da desigualdade nos diferentes países. Por que e de que maneira a estrutura da desigualdade se modificou desde o século XIX? Veremos que os choques dos anos 1914 e 1945 desempenharam um papel fundamental na compressão da desigualdade no século XX e que esse fenômeno nada teve de harmonioso e espontâneo. Observaremos, da mesma forma, que a alta da desigualdade desde os anos 1970 e 1980 variou muito entre países, o que sugere também uma grande relevância dos fatores institucionais e políticos. 2. Um caso simples. A redução da desigualdade na França durante o século XX. Começaremos estudando em detalhes o caso da França, que tem mérito de ser muito bem documentado, graças à abundância de fontes históricas disponíveis, simples e linear, tanto quanto uma história da desigualdade pode ser, e, acima de tudo, representativo das trajetórias observadas em vários países europeus. Isto é, ao menos no que diz respeito à Europa continental, para alguns, o Reino Unido é um caso intermediário entre o europeu e o americano, e também, em larga medida, ao Japão. Em seguida, passaremos ao caso dos Estados Unidos e, por fim, vamos nos ater ao conjunto dos países desenvolvidos e emergentes para os quais existem dados históricos adequados. O gráfico 8.1 apresenta duas trajetórias. De um lado, a evolução da parcela do 10º superior da hierarquia de rendas na renda nacional. De outro, a parcela do 10º superior da hierarquia dos salários na massa salarial total. Três fatos se destacam claramente. Primeiro, a desigualdade da renda teve um forte declínio na França desde a Belle Époque. A parcela do 10º superior passou de 45-50% da renda nacional às vésperas da Primeira Guerra Mundial para 30-35% hoje. A desigualdade da renda total, capital e trabalho, diminuiu na França no século XX, ao passo que a desigualdade dos salários permaneceu a mesma. Trata-se de uma queda de cerca de 15 pontos percentuais de renda nacional, o que é considerável. Representa uma redução da ordem de 1/3 da parcela da riqueza produzida que os 10% mais ricos recebem a cada ano e um aumento semelhante da parcela que os 90% restantes da população recebem. É possível notar que, numa primeira aproximação, isso equivale a 3/4 do que recebia a metade inferior da população na Belle Époque e mais da metade do que ela ganha hoje. Recordemos que nosso foco é a evolução da desigualdade da renda primária, isto é, antes de considerar os impostos e as transferências. Veremos na próxima parte em que medida os impostos e as transferências permitiram uma redução ainda mais relevante da desigualdade. Devemos ressaltar ainda que essa redução não significa que vivemos, hoje, em uma sociedade mais igualitária. Ela apenas traduz o fato de que a sociedade da Belle Époque era extremamente desigual, uma das mais desiguais da história, cujas formas e lógicas adotadas, ao que parece, dificilmente seriam aceitas hoje em dia. O segundo fato essencial que aparece com clareza no gráfico 8.1 é que a forte compressão da desigualdade da renda ao longo do século passado se deve inteiramente à queda das altas rendas do capital. Se deduzirmos as rendas do capital e nos concentrarmos na desigualdade dos salários, constataremos uma marcante estabilidade da distribuição no longo prazo. Nos anos 1900, 1910, assim como nos anos 2010, a parcela do 10º superior da hierarquia dos salários situava-se em torno de 25% da massa salarial total. As fontes de que dispomos indicam ainda um longo período de estabilidade da desigualdade salarial na parte inferior da distribuição.
Por exemplo, os 50% dos assalariados mais bem remunerados receberam sempre em torno de 25-30% da massa salarial total, o que equivale a um salário médio, dentro desse grupo, da ordem de 50-60% do salário médio de todos os assalariados, sem qualquer tendência evidente no longo prazo. O nível do salário sem dúvida mudou muito nos últimos 100 anos, e a estrutura das profissões e qualificações se transformou por completo. Contudo, as hierarquias salariais permaneceram relativamente inalteradas. Não fosse a queda das rendas do capital, a desigualdade da renda não teria diminuído no século XX. A diminuição da parcela do centésimo superior, ou 1% da renda mais alta, entre 1914 e 1945, se deveu à queda das altas rendas do capital. Esse fato emerge de modo ainda mais espetacular conforme subimos os degraus da hierarquia social. Examinemos, em particular, a evolução observada no nível do centésimo superior, ver o gráfico 8.2. 3. Em comparação com o pico da desigualdade da Belle Époque, a parcela do centésimo superior da hierarquia da renda caiu drasticamente na França ao longo do século XX, passando de mais de 20% da renda nacional nos anos 1900-1910 para cerca de 8-9% nos anos 2000-2010. Isso representa uma divisão por um coeficiente maior do que 2 em um século, e talvez até por um fator próximo de 3, se considerarmos o ponto mínimo de somente 7% da renda nacional alcançado pela parcela do centésimo superior na França no início dos anos 1980. Como já dissemos, essa queda foi tão somente o resultado da fortíssima redução das altas rendas do capital, a queda dos rentistas. Para simplificar, se nos concentrarmos nos salários, constataremos que a parcela do centésimo superior é quase estável durante períodos longos, em torno de 6-7% da massa salarial. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a desigualdade da renda, medida pela parcela do centésimo superior, era mais de 3 vezes a desigualdade dos salários. Hoje ela é apenas 1/3 mais elevada e se confunde de tal maneira com a disparidade salarial que seria possível imaginar, equivocadamente, que as rendas do capital quase desapareceram. Ver o gráfico 8.2. Em suma, a redução da desigualdade na França durante o século XX foi, em grande parte, resultado da queda dos rentistas e do colapso das altas rendas do capital. Nenhum processo estrutural de compressão generalizada da desigualdade, em particular, da desigualdade do trabalho, parece ter desempenhado papel relevante no longo prazo, contrariando as previsões otimistas da teoria de Kuznets. Trata-se de uma lição fundamental a respeito da dinâmica histórica da distribuição da riqueza, sem dúvida alguma a mais importante do século XX, tanto que encontramos os mesmos fatos, com pequenas variações, para todos os países desenvolvidos. 3. A história da desigualdade. Uma história política e caótica. O terceiro fato principal que sobressai nos gráficos 808 minutos e 2 segundos é que a história da desigualdade não é um mar de rosas. Ela é feita de inúmeras reviravoltas e, certamente, não se caracteriza por uma tendência inexorável e sistemática a um equilíbrio natural. Na França, assim como em outros países, a história da desigualdade é sempre política e caótica, marcada por sobressaltos, por inúmeros movimentos sociais, políticos, militares, culturais, tanto quanto os propriamente econômicos, que embalaram o país ao longo desse período. A desigualdade socioeconômica e as disparidades de renda e de fortunas entre grupos sociais sempre foram causa e consequência de outros fatos e esferas. Todas essas dimensões são inextricavelmente relacionadas entre si. É por isso que a história da distribuição de riqueza constitui, em todas as épocas, uma verdadeira fonte de leitura da história geral de um país. No caso da França, é assombroso constatar a que ponto a compressão da desigualdade da renda no século XX se concentrou em torno de um período bem específico: os choques dos anos 1914-1945.
A parcela do 10º superior na renda total, assim como a do 100º superior, atingiu seu ponto mais baixo logo após a Segunda Guerra Mundial e parece jamais ter se recuperado desses choques violentíssimos. Ver os gráficos 8.1 e 8.2. Em grande medida, a redução da desigualdade ao longo do século passado é o produto caótico das guerras e dos choques econômicos e políticos por elas provocados, e não o resultado de uma evolução gradual, consensual e branda. No século XX, foram as guerras que fizeram do passado tábula rasa, e não a suave racionalidade democrática e econômica. As rendas do trabalho tornam-se menos importantes à medida que se movem em direção ao 10º superior da hierarquia de rendas. Fonte: ver gráfico 8.1. Notas: IP 90-95 engloba as pessoas entre os percentes 90 a 95, P95, 99 inclui os 4% seguintes, P99, 99, 5 engloba o 0,5% seguinte, etc. E em rendas do trabalho, salários, bônus, prêmios, aposentadorias. Rendas do capital, dividendos, juros, aluguéis. Rendas mistas. Rendas de profissões não assalariadas e de empreendedores autônomos. Já discutimos, na segunda parte, o impacto de tais choques. As destruições relacionadas aos dois conflitos mundiais, as falências da crise dos anos 1930 e, sobretudo, as diversas políticas públicas adotadas durante esse período, dos controles de aluguéis às nacionalizações, passando pela eutanásia dos rentistas e da dívida decorrente da inflação, conduziram a uma enorme queda da relação capital-renda entre 1914 e 1945 e a uma redução significativa da participação das rendas do capital na renda nacional. O capital é muito mais concentrado do que o trabalho, de modo que as rendas do capital são sempre sobre-representadas no 10º superior da hierarquia de rendas, e, particularmente, no 100º superior. Por isso, não há nada de surpreendente no impacto dos choques sofridos pelo capital, em particular, pelo capital privado, ao longo do período 1914-1945. Foram eles que conduziram à queda da parcela do 10º superior, e, mais ainda, do 100º superior, e, por fim, a uma forte diminuição da desigualdade de renda. A França adotou o imposto sobre a renda em 1914, o Senado francês bloqueara a reforma desde os anos 1890, e a lei só pôde ser adotada em 15 de julho de 1914, poucas semanas antes da declaração de guerra, num clima de tensão extrema. Infelizmente não há dados anuais detalhados sobre a estrutura das rendas antes dessa data. As inúmeras estimativas da distribuição de renda feitas em torno de 1910, diante da criação do Imposto Geral sobre a Renda, e com a finalidade de prever as receitas, permitiram que se conhecesse de modo aproximado a fortíssima concentração de renda da Belle Époque. Contudo, elas não são suficientes para se pôr em perspectiva histórica o choque relativo à Primeira Guerra Mundial. Para isso, o imposto de renda precisaria ter sido criado algumas décadas antes. 4. Veremos, por outro lado, que os dados provenientes do Imposto sobre Sucessões e Heranças, adotado desde 1791, permitem estudar a trajetória da distribuição dos patrimônios ao longo de todo o século XIX e XX e confirmam o papel central desempenhado pelos choques dos anos 1914 e 1945. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, nada pressagiava uma queda espontânea da concentração da propriedade do capital, muito pelo contrário. Essa fonte mostra igualmente que as rendas do capital representavam, nos anos 1900 e 1910, a vasta maioria das rendas do 100º superior. 4. Da sociedade de rentistas à sociedade de executivos. Em 1932, a despeito da crise econômica, as rendas do capital representavam a fonte principal de remuneração para o 0,5% da população com as maiores rendas. Ver o gráfico 8.3. Se tentarmos medir a composição das altas rendas da mesma forma nos anos 2000, 2010, observaremos que a realidade se alterou profundamente.
Por certo, hoje, assim como no passado, as rendas do trabalho desaparecem de forma gradual à medida que se escalam os degraus da hierarquia, e as rendas do capital começam a predominar, pouco a pouco, nos centésimos e milésimos superiores da distribuição. Essa realidade estrutural é a mesma desde sempre. Contudo, a diferença crucial é que hoje é preciso subir bem mais na hierarquia para que o capital se sobreponha ao trabalho. As rendas do capital não mais dominam as rendas do trabalho, a não ser dentro de um grupo relativamente restrito. O 0,1% das rendas mais elevadas, ver o gráfico 8.4. Em 1932, esse grupo social era 5 vezes mais numeroso. Na Belle Époque, ele era 10 vezes maior. As rendas do capital tornaram-se dominantes para o 0,1% das maiores rendas na França em 2005, e não mais para o 0,5% das maiores rendas, como em 1932. Que o leitor não se engane, trata-se de uma mudança considerável. O centésimo superior ocupa um espaço importante dentro de uma sociedade, é ele que estrutura o quadro econômico e político, e a representatividade do milésimo superior é bem menor. É uma questão de grau, mas, ainda assim, uma questão importante. Representa um desses momentos em que o quantitativo se torna qualitativo. A mudança explica também por que a parcela do centésimo superior da hierarquia das rendas na renda nacional é, hoje, pouco mais alta do que a parcela do centésimo superior dos salários na massa salarial. As rendas do capital não têm uma importância decisiva antes do milésimo superior, ou até dos 10 milésimos superiores, de modo que tem pouco peso na parcela do centésimo superior considerado como um todo. Em grande medida, passamos de uma sociedade de rentistas para uma de executivos, isto é, de uma sociedade em que o centésimo superior era representado por rentistas, pessoas que detinham um patrimônio suficientemente importante para viver de rendas anuais produzidas por esse capital, para outra em que o pico da hierarquia de rendas, incluindo o centésimo superior, é composto de assalariados muitíssimo bem remunerados, pessoas que vivem da renda do seu trabalho. É possível dizer, para ser mais preciso, ou, se preferir, para ser menos otimista, que passamos de uma sociedade de super-rentistas para outra de rentistas menos extremos que os do passado, com a vantagem de um maior equilíbrio entre o sucesso do trabalho e o do capital. É importante insistir que essa grande reviravolta não resultou, na França, de uma forte ampliação da hierarquia salarial, que permaneceu estável durante muito tempo. Os assalariados jamais foram o bloco homogêneo que se imagina, mas se deveu inteiramente à queda das altas rendas do capital. Resumindo, na França, foram os rentistas, ou ao menos 9/10 deles, que passaram a ficar abaixo dos executivos, e não os executivos que ultrapassaram os rentistas. Precisamos entender as razões para essa transformação no longo prazo, que a priori nada tem de óbvio, uma vez que já vimos, na segunda parte, que a relação capital/renda não está longe de voltar aos níveis da Belle Époque neste início de século XXI. O colapso dos rentistas entre 1914 e 1945 é a parte evidente da história. É mais complexo, e de certo modo mais importante e interessante, compreender a razão exata de sua não reconstituição. Entre os fatores estruturais que limitaram a concentração dos patrimônios desde a Segunda Guerra Mundial e que também impediram até agora a reconstituição de uma sociedade de rentistas tão extrema quanto a de antes da Primeira Guerra Mundial, está o arcabouço fiscal fortemente progressivo que incide sobre as rendas, a riqueza e as heranças, que era quase inexistente no século XIX e até os anos 1920. Contudo, veremos que outros fatores também desempenharam um papel significativo e possivelmente tão importante quanto o dos tributos. 5. Os diferentes mundos do 10º superior. Antes de avançar nas questões já mencionadas, vamos nos reter um pouco sobre a grande diversidade de grupos sociais que povoam o 10º superior da hierarquia da renda.
As fronteiras entre os diferentes subgrupos mudaram ao longo do tempo. As rendas do capital dominavam o centésimo superior, mas não mais hoje em dia, restringindo-se ao milésimo superior. E o fato de que vários mundos coabitam no décimo superior permite entender melhor as trajetórias muitas vezes caóticas observadas no curto e no médio prazo. Notaremos que a riqueza das informações históricas contidas nas declarações de renda, apesar de todas as suas imperfeições, voltaremos a essa questão, permite analisar com precisão a diversidade e sua evolução. É particularmente assombroso constatar que, em todos os países para os quais temos esses dados em todas as épocas, a composição das rendas altas se caracteriza pelo mesmo tipo de curvas cruzadas que apresentamos nos gráficos 8:308 minutos e 4 segundos para a França de 1932 e de 2005. A participação das rendas do trabalho é sempre decrescente à medida que se escala o décimo superior, ao passo que a participação das rendas do capital aumenta sistematicamente. Na metade mais pobre do décimo superior, estamos, verdadeiramente, no mundo dos executivos. Em geral, os salários representam 80–90% do total das rendas. Entre os 4% seguintes, a participação dos salários diminui de leve, mas prevalece sobre a do capital. 70–80% do total das rendas, tanto no período entre guerras quanto hoje em dia. Ver gráficos 8:308 minutos e 4 segundos. Em meio ao vasto grupo dos 9%, isto é, o décimo superior à exceção do centésimo superior, é possível encontrar indivíduos que vivem principalmente dos seus salários, quer se trate de executivos ou outros cargos de comando de empresas privadas, quer se trate de administradores de agências públicas. Os salários são, mais frequentemente, da ordem de 2 a 3 vezes o salário médio na sociedade em questão, como, por exemplo, de 4.000 euros ou 6.000 euros por mês, se o salário médio for de 2.000 euros mensais. É evidente que os tipos de emprego e os níveis de qualificação mudaram com o tempo. No período entre guerras, os professores do ensino fundamental e médio, e mesmo os de ensino básico em fim de carreira, faziam parte dos 9%. Hoje, é preciso ser professor universitário, pesquisador ou ainda um funcionário público de alto escalão para pertencer a esse grupo. No passado, um supervisor ou até um técnico qualificado não estaria muito longe de fazer parte dele, mas agora é preciso ser, no mínimo, um gerente de nível intermediário, cada vez mais, um alto executivo, proveniente de uma faculdade prestigiosa de engenharia ou administração. O mesmo vale para a parte inferior da escala dos salários. Antes, os piores salários, normalmente em torno da metade do salário médio, 1.000 euros por mês se o salário médio fosse de 2.000 euros, remuneravam os trabalhadores agrícolas e os domésticos. Mais tarde, eles foram substituídos pelos trabalhadores menos qualificados e menos valiosos da indústria, como as mulheres empregadas nos setores têxtil e de processamento de alimentos. Hoje, esse grupo está longe de ter desaparecido, mas os salários mais baixos incluem, sobretudo, os assalariados empregados nos setores de serviços, como garçons dos restaurantes e vendedores do comércio, que continuam a ser, frequentemente, mulheres. As profissões se transformaram por completo em um século. Contudo, as realidades estruturais continuam as mesmas. A desigualdade salarial no mundo do trabalho, tanto no pico dos 9% quanto na base dos 50% com a menor remuneração, em nada se alterou no longo prazo. Em meio aos 9%, também é possível encontrar médicos, advogados, comerciantes, donos de restaurantes e outros empresários não assalariados em número crescente à medida que nos aproximamos do grupo do 1%, como mostra a curva relativa à parcela das rendas mistas, rendas dos trabalhadores não assalariados, remunerados por seu trabalho e por seu capital profissional, que reportamos separadamente nos gráficos 8:308 minutos e 4 segundos. As rendas mistas representam até 20–30% das rendas totais próximas ao limiar do centésimo superior. Acima disso, a representatividade dessas rendas cai e é dominada pela renda do capital puro, aluguéis, juros e dividendos, à medida que se escala o centésimo superior.
Para alcançar os 9%, ou para entrar nos primeiros estratos do 1%, por exemplo, para atingir uma renda 4 ou 5 vezes mais alta do que a média, cerca de 8.000 ou 10.000 euros por mês, num país onde o salário médio é de 2.000 euros, tornar-se médico, advogado ou dono de restaurante de sucesso pode ser uma boa estratégia e é quase tão comum quanto virar alto executivo de uma grande empresa, embora seja 2 vezes menos comum. Mas, para se chegar à estratosfera do 1% e dispor de rendas dezenas de vezes mais elevadas do que a média, muitas centenas de milhares de euros por ano, ou até vários milhões de euros, corre-se o sério risco de isso não ser suficiente. É preferível ser proprietário de um patrimônio substancial. É interessante notar que foi apenas no início do período do pós-guerra, 1919-1920, na França, e depois novamente em 1945-1946, ambas as vezes por um tempo muito limitado, que essa hierarquia se inverteu e que as rendas mistas ultrapassaram, por um breve período, as rendas do capital puro no cume do centésimo superior. Isso parece corresponder à acumulação muito rápida de novas fortunas relacionada à reconstrução do pós-guerra. Em suma, o 10º superior revela 2 mundos distintos. De um lado os 9%, nos quais prevalecem as rendas do trabalho, e do outro o 1%, no qual as rendas do capital são progressivamente mais importantes, de forma mais ou menos rápida, dependendo da época. Essas transições são sempre graduais, e todas as fronteiras são porosas, mas as diferenças são claras e sistemáticas. Por exemplo, as rendas do capital não estão de todo ausentes entre os 9%. Contudo, são rendas complementares, e não as principais fontes de remuneração. Um executivo que disponha de um salário de 4.000 euros por mês pode ter um apartamento que alugue por 1.000 euros por mês, ou no qual ele próprio more, e assim não precise pagar os 1.000 euros por mês para outra pessoa. O efeito é o mesmo do ponto de vista financeiro. Nesse caso, sua renda total é de 5.000 euros por mês, 80% composta pela renda do trabalho e 20% pela renda do capital. Tal divisão 80-20% entre trabalho e capital parece representativa da estrutura de rendas do grupo dos 9%, tanto no período entre guerras quanto no início do século XXI. Parte dessas rendas do trabalho provém também da caderneta de poupança, das apólices de seguro de vida e de investimentos financeiros, embora os investimentos imobiliários predominem. Em contrapartida, no grupo do 1%, são as rendas do trabalho que se tornam progressivamente complementares, enquanto as do capital se transformam aos poucos em renda principal. Outra regularidade interessante é que, se decompusermos as rendas do capital em rendas fundiárias, aluguéis, e rendas do capital mobiliário, dividendos e juros, constata-se que a forte alta da participação das rendas do capital no 10º superior deve-se às rendas desse capital mobiliário e, acima de tudo, aos dividendos. Por exemplo, na França, a participação das rendas do capital passa de apenas 20% no nível dos 9% para cerca de 60% no nível dos 10 milésimos superiores, o 0,01% das rendas mais altas, tanto em 1932 quanto em 2005. Em ambos os casos, essa forte alta se explica inteiramente pelas rendas financeiras, e quase completamente pelos dividendos. A participação das rendas fundiárias fica estagnada em torno dos 10% da renda total e tende a cair no centésimo superior. Essa regularidade provém do fato de que os patrimônios mais altos são sobretudo financeiros, sob a forma de ações e participações societárias. 6. Os limites das declarações de renda. Apesar de todas essas regularidades interessantes, é preciso sublinhar os limites das fontes fiscais aqui utilizadas. Em primeiro lugar, os gráficos 8.308 minutos e 4 segundos consideram unicamente as rendas do capital que constam das declarações de renda, o que nos leva a subestimar sua importância devido à evasão fiscal. É mais fácil esconder a renda de um investimento do que a renda dos salários, por meio de contas bancárias estabelecidas em outros países ou em países que cooperam pouco com o país de residência do detentor, e a isenções tributárias que permitem
permitem que certas categorias de rendas do capital escapem legalmente da declaração do imposto de renda, para o qual o princípio geral original, tanto na França quanto em outros países, é de taxar todas as rendas a despeito de sua forma. Considerando o fato de que as rendas do capital são sobre-representadas no décimo superior, essa subdeclaração implica que as parcelas do décimo e do centésimo superiores, apresentadas nos gráficos 808 minutos e 2 segundos, com base nas rendas declaradas, tanto na França quanto nos outros países que estudamos, estão subestimadas. Essas parcelas, que são, em todo caso, aproximações interessantes pelas ordens de grandeza que se desvelam, assim como outras estatísticas econômicas e sociais, devem ser tratadas sempre como estimativas enviesadas para baixo da desigualdade de renda realmente em vigor. No caso da França, é possível estimar, usando as declarações de renda e outras fontes disponíveis, em particular, as contas nacionais e as fontes relativas à repartição dos patrimônios, que a correção da subdeclaração das rendas do capital equivale a vários pontos percentuais da renda nacional, até cerca de 5 pontos, se for feita uma estimativa máxima da evasão fiscal ou, o que é mais comum, em torno de 2 a 3 pontos, algo nada insignificante. Ou seja, a parcela do décimo superior da hierarquia de rendas, que, de acordo com o gráfico 8.1, passou de 45-50% da renda nacional nos anos 1900-1910 para 30-35% nos anos 2000-2010, era sem dúvida mais próxima de 50% na Belle Époque, ou um pouco acima disso, e hoje é ligeiramente maior que 35%. Isso não parece afetar muito o conjunto da desigualdade de renda, pois, ainda que as possibilidades de evasão fiscal tenham aumentado nas últimas décadas, sobretudo com o advento dos paraísos fiscais, tema ao qual retornaremos, não se deve esquecer que os problemas relacionados à subdeclaração das rendas do capital mobiliário já eram consideráveis no início do século XX e no período entre guerras, e tudo parece sugerir que os cupons de juros e dividendos inventados pelos governos da época eram tão ineficazes quanto os acordos bilaterais de hoje, que, em ambos os casos, visam garantir o cumprimento das leis tributárias. Em outras palavras, numa primeira aproximação, podemos considerar que a evasão fiscal, legal ou não, elevaria o nível da desigualdade medido a partir das declarações de renda em proporções comparáveis para as diferentes épocas, e, portanto, não modificariam muito as tendências e as trajetórias ao longo do tempo. Entretanto, é preciso insistir que nós não procuramos fazer tais correções de forma sistemática e coerente nos diversos países. Essa é uma limitação importante da World Top Incomes Database, que significa que nossas séries subestimam ligeiramente a alta da desigualdade observada na maioria dos países desde os anos 1970, 1980, e, em particular, que nós subestimamos o papel desempenhado pelas rendas do capital. A bem da verdade, as declarações de renda são uma fonte cada vez menos adequada para estudar as rendas do capital, e é indispensável complementá-las com outras fontes, sejam elas macroeconômicas, como as usadas na segunda parte para estudar a dinâmica da relação capital-renda e a divisão capital-trabalho da renda nacional, ou microeconômicas, como as que permitem estudar diretamente a repartição do patrimônio, fontes que utilizaremos nos próximos capítulos. Devemos salientar também que as diferenças entre as regras fiscais que afetam as rendas do capital podem enviesar as comparações entre países. Em geral, os aluguéis, os juros e os dividendos são levados em conta de maneira semelhante nos diferentes países. Contudo, há variações importantes quando se avaliam os ganhos de capital. Por exemplo, eles não são considerados de forma homogênea e completa nos dados fiscais franceses. Desse modo, optamos por excluí-los, embora sempre tenham sido bem registrados nos dados fiscais americanos. Isso pode acarretar diferenças relevantes, uma vez que os ganhos de capital, em particular, os ganhos a partir de vendas de ações, são um tipo de renda do capital fortemente concentrado entre as rendas mais altas, às vezes ainda mais do que os dividendos.
Se incluirmos os ganhos de capital nos gráficos 8,308 minutos e 4 segundos, a participação das rendas do capital nos 10 milésimos superiores seria não de 60%, mas algo da ordem de 70, 80%, dependendo do ano. Para não enviesar as comparações, apresentamos os resultados para os Estados Unidos com e sem os ganhos de capital. Outra limitação importante das declarações de renda é que elas não abarcam, por definição, qualquer informação sobre as origens do patrimônio. Observam-se as rendas produzidas pelos capitais de alguém em um determinado momento, dada a tributação, mas não se sabe se esses capitais provêm de uma herança ou se o indivíduo os acumulou ao longo da vida com a remuneração do seu trabalho, ou mesmo da renda produzida pela posse de outro tipo de capital. Ou seja, uma mesma desigualdade de renda do capital pode corresponder a situações muito diferentes, e jamais reconheceremos essas diferenças se nos ativermos apenas às declarações de renda. Em geral, no que diz respeito às altas rendas do capital, os patrimônios correspondentes parecem ser tão importantes que é difícil imaginar que sua origem possa ser uma modesta poupança salarial, ou mesmo uma poupança mais volumosa de um alto executivo. Tudo leva a pensar que o peso da herança é predominante. Veremos nos próximos capítulos, entretanto, que a importância relativa da herança e da poupança na constituição dos patrimônios evoluiu muito ao longo da história e que essa questão merece ser estudada de perto. Nesse aspecto, é preciso que tenhamos acesso às fontes que descrevem a evolução dos patrimônios e das heranças. 7. O caos do período entre guerras. Retomemos a cronologia e a trajetória da desigualdade da renda na França ao longo do século passado. Entre 1914 e 1945, a parcela do centésimo superior da hierarquia de rendas caiu sem parar, passando, gradualmente, de mais de 20% em 1914 a 7% em 1945, ver o gráfico 8.2. Essa queda contínua reflete a longa, e quase ininterrupta, série de choques sofridos pelo capital e por suas rendas ao longo desse período. Por outro lado, a queda da parcela do décimo superior da hierarquia de rendas é bem menos regular. Uma primeira redução parece ter ocorrido na Primeira Guerra Mundial, mas foi seguida por uma elevação irregular durante os anos 1920, sobretudo, por uma surpreendente alta entre 1929 e 1935, antes da queda de 1936, 1938 e do colapso durante a Segunda Guerra Mundial 16 para terminar. A parcela do décimo superior, que era de mais de 45% em 1914, caiu para menos de 30% da renda nacional em 1944, 1945. Se considerarmos todo o período de 1914 e 1945, as duas quedas são coerentes. A parcela do décimo superior caiu mais de 18 pontos percentuais de acordo com as nossas estimativas, dos quais 14 pontos correspondem ao centésimo superior. Ou seja, o 1% explica, sozinho, em torno de 3/4 da queda da desigualdade entre 1914 e 1945, enquanto os 9% explicam cerca de 1/4 dela. Não há nada de surpreendente nisso, diante da extrema concentração do capital no 1%, que ainda detém os investimentos mais arriscados. Retornaremos a esse ponto. Em contrapartida, as diferenças observadas nesse período parecem, a priori, mais inesperadas. Como é possível que a parcela do décimo superior tenha aumentado fortemente durante a crise de 1929, ou ao menos até 1935, enquanto a parcela do centésimo superior caía, sobretudo entre 1929 e 1932? Na realidade, se avaliarmos tudo mais de perto, ano a ano, cada uma dessas variações é perfeitamente justificável, e o conjunto permite revisitar, de forma esclarecedora, o período caótico entre as duas guerras e as fortes tensões entre grupos sociais que o caracteriza. Para compreender tudo isso, é preciso levar em conta que os 9% e 1% não vivem das mesmas rendas.
O 1% vive, antes de tudo, da renda proveniente do patrimônio, e em particular dos juros e dividendos que lhes rendem as participações em empresas e a propriedade de ações. Portanto, é natural que a parcela do centésimo superior tenha caído muito durante a crise de 1929, caracterizada pelo colapso da atividade econômica, pela queda dos lucros das empresas e pelas falências em cascata. Já os 9% constituem um mundo dos executivos, que são na realidade grandes beneficiários, comparados com outras categorias, da crise dos anos 1930. Eles foram menos afetados pelo desemprego do que os assalariados mais modestos, em particular, eles jamais conheceram as enormes taxas de desemprego que assombravam os trabalhadores dos setores industriais, e, também, foram menos impactados pela queda dos lucros das empresas que tanto afetou aqueles acima deles na hierarquia das rendas. Em meio ao grupo social dos 9%, os executivos e outros membros da administração pública, além dos professores, se saíram muito bem. Foram favorecidos pela onda de valorização dos salários dos funcionários públicos de 1927 e 1931. É preciso dizer que os professores sofreram bastante durante a Primeira Guerra Mundial e com a inflação do início dos anos 1920, sobretudo aqueles que estavam no topo da escala, e foram poupados do risco de desemprego, de modo que a massa salarial do setor público manteve o mesmo nível nominal até 1933, e caiu apenas um pouco em 1934, 1935, quando se instituíram os famosos decretos-lei do primeiro-ministro Pierre Laval, cujo objetivo era reduzir os salários do funcionalismo. Nesse meio tempo, a massa salarial do setor privado caiu mais de 50% entre 1929 e 1935. A severa deflação que a França sofreu, os preços caíram 25% entre 1929 e 1935, num contexto de colapso do comércio e da produção, desempenhou um papel central. As pessoas que conseguiram manter seus empregos e o salário nominal, quase sempre funcionários públicos, viram, em plena depressão, uma alta do poder de compra e do salário real em razão da queda generalizada dos preços. Além disso, as rendas do capital dos 9%, os aluguéis, bastante rígidos em termos nominais, também foram favorecidas pela deflação e sofreram um aumento significativo em seu valor real, enquanto os dividendos pagos a 1% desabavam. Por todas essas razões, a parcela dos 9% na renda nacional aumentou muito na França de 1929 até 1935, mais ainda do que a queda da parcela do 1%. No fim, a parcela do 10º superior subiu mais de 5 pontos percentuais da renda nacional. Ver os gráficos 808 minutos e 2 segundos. O processo se inverteu por completo com a chegada da Frente Popular ao poder, com as fortes altas salariais dos trabalhadores graças aos acordos de Matignon e com a desvalorização do franco em setembro de 1936, que conduziu ao renascimento da inflação, gerando uma queda da parcela dos 9% e do 10º superior em 1936, 1938. A discussão anterior ilustra a importância de se decompor a renda minuciosamente, em décimos e centésimos e em categorias de rendas. Se fôssemos analisar a dinâmica do período entre guerras usando um indicador sintético de desigualdade como o índice de Gini, seria impossível entender qualquer coisa. Não teríamos sido capazes de separar os efeitos sobre a renda do trabalho e os impactos sobre as rendas do capital, tampouco de identificar as evoluções de curto e longo prazo. O que torna o período 1914-1945 complexo é que uma trama geral relativamente clara, uma forte queda da parcela do 10º superior entre 1914 e 1945, proveniente do colapso da parcela do 100º superior, é sobreposta por uma trama secundária composta por inúmeras reviravoltas contraditórias, tanto nos anos 1920 quanto nos anos 1930. É interessante notar que encontramos essa mesma complexidade em todos os países durante o período entre guerras, com peculiaridades próprias à história de cada um.
Por exemplo, nos Estados Unidos, a deflação acabou em 1933, com a chegada de Roosevelt ao poder. Logo, a reversão que ocorreu na França em 1936 foi antecipada para 1933 no caso americano. Como já afirmamos, a história da desigualdade é, em todos os países, uma história política e caótica. 8. O choque das temporalidades. De maneira geral, é essencial distinguir as diferentes escalas temporais quando se estuda a dinâmica da repartição de riqueza. Neste livro, interessam-nos antes de tudo as trajetórias de longuíssimo prazo, os movimentos de fundo, que não podem ser analisados em escalas de tempo inferiores a 30 ou 40 anos, ou até mais, como revela, por exemplo, o processo de alta estrutural da relação capital-renda na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Esse processo, em andamento há pelo menos 70 anos, não poderia ter sido identificado há 1 ou 2 décadas, devido à superposição de diversas trajetórias, bem como à falta de dados disponíveis. Porém, esse enfoque no longo prazo não deve nos levar a esquecer que, além das tendências mais duradouras, sempre há movimentos de curto prazo, que muitas vezes acabam se compensando, mas são a realidade mais próxima daqueles que os vivenciam em determinada época. Isso é especialmente verdadeiro quando se reconhece que tais movimentos curtos podem durar algum tempo, digamos, 10 ou 15 anos, e, portanto, são muito importantes no horizonte temporal de uma vida humana. A história da desigualdade na França, assim como em outros países, está repleta desses movimentos de curto e médio prazo, e não somente no caótico período entre guerras. Recapitulemos rapidamente alguns desses episódios. Logo após as guerras mundiais, tivemos a compressão das hierarquias salariais, nos anos 1920, mais tarde, nos anos 1940 e nos anos 1950, 1960, e, em seguida, a reconstituição e o alargamento das desigualdades salariais. Foram movimentos de grande amplitude, uma vez que a parcela dos 10% dos assalariados mais bem pagos na massa salarial total caiu cerca de 5 pontos percentuais durante cada conflito e logo se recuperou. Ver o gráfico 8.1. É possível observar esses movimentos para as grades salariais do funcionalismo público tão bem quanto para o setor privado. Nos dois casos, o roteiro é o mesmo. Durante as guerras, a atividade econômica cai, a inflação aumenta, os salários reais e o poder de compra diminuem, e, nesse processo, os salários mais baixos tendem a se revalorizar e a ser mais protegidos da inflação do que os mais elevados, o que pode provocar mudanças relevantes na distribuição da massa salarial se a inflação for alta. A melhor indexação dos baixos e médios salários pode ser explicada pelas percepções de justiça social e de normas de equidade em meio aos assalariados. Procura-se evitar uma forte queda do poder de compra dos mais pobres e demanda-se que os mais abastados esperem até o fim do conflito para que suas remunerações se recomponham. Isso teve um papel relevante na fixação das grades salariais do funcionalismo público, e o mesmo provavelmente se deu no caso do setor privado. Também é possível imaginar que a mobilização de parte importante da mão de obra jovem e pouco qualificada para as forças armadas, ou para os campos de prisioneiros, tenha melhorado a posição relativa dos salários baixos e médios na hierarquia. Em todo caso, os movimentos de compressão da desigualdade salarial foram anulados nos períodos de pós-guerra, por isso existe a tentação de ignorá-los. Contudo, para as pessoas que viveram nessas épocas, é evidente que as experiências foram muito marcantes. A questão da recuperação da hierarquia dos salários em particular, tanto para o setor público quanto para o privado, foi um dos mais importantes acontecimentos políticos, econômicos e sociais do pós-guerra. Ao examinarmos a história da desigualdade na França ao longo do período 1945-2010, distinguem-se 3 fases.
Um forte aumento da desigualdade de 1945 até 1966. 1967, a parcela do 10º superior passou de menos de 30% da renda nacional a cerca de 37%. Depois uma grande redução de 1968 até 1982. 1983, a parcela do 10º superior volta aos 30% e, por fim, um crescimento sistemático desde 1983, de modo que a parcela do 10º superior chega a 33% nos anos 2000. 2010, ver o gráfico 8.1. As mesmas inflexões podem ser observadas no 100º superior e nas desigualdades salariais, ver os gráficos 8:208 minutos e 3 segundos. Aqui, ainda, as diferentes fases mais ou menos se compensam, e é tentador ignorá-las e concentrar-se na relativa estabilidade de longo prazo durante o período 1945-2010. De fato, se nos interessarmos apenas pelas trajetórias de longuíssimo prazo, o fenômeno mais marcante na França durante o século XX é a forte compressão da desigualdade de renda entre 1914 e 1945, bem como a relativa estabilidade que sobreveio posteriormente. Na realidade, cada um desses pontos de vista tem legitimidade e importância, e parece-nos essencial pensar nas fases temporais em conjunto. De um lado, o tempo longo, e de outro, o curto e médio prazo. Abordamos esse assunto quando estudamos a evolução da relação capital-renda e da divisão capital-trabalho na segunda parte, ver, em particular, o capítulo 6. É interessante notar que os movimentos da divisão capital-trabalho e os da desigualdade das rendas do trabalho têm a tendência de evoluir de modo semelhante e de se reforçar mutuamente no curto e no médio prazo, mas não em períodos mais longos. Por exemplo, as duas guerras mundiais tiveram como características uma queda da participação do capital na renda nacional, e da relação capital-renda, e uma compressão da desigualdade salarial. De maneira geral, a desigualdade tende a ser procíclica, evoluir na mesma direção que o ciclo econômico, ao contrário dos movimentos contracíclicos. Nas fases de boom econômico, a participação dos lucros na renda nacional tende a crescer, e os altos salários, incluindo as remunerações primárias e as gratificações, aumentam mais rápido do que os salários baixos e médios. O oposto ocorre nos períodos de desaceleração econômica ou de recessão. As guerras podem ser vistas como um caso extremo dessa parte do ciclo econômico. Entretanto, existem diversos tipos de fatores, sobretudo políticos, que impedem que esses movimentos dependam exclusivamente do ciclo econômico. A forte elevação da desigualdade na França entre 1945 e 1967 conjuga uma expressiva alta da participação do capital na renda nacional e das desigualdades salariais no contexto de sólido crescimento econômico. O clima político desempenhou um papel relevante. Todo o país estava concentrado na reconstrução, e a prioridade não era a redução da desigualdade, sobretudo quando havia a sensação de que ela tinha diminuído substancialmente depois da guerra. Os salários dos executivos, engenheiros e outros profissionais qualificados cresceram mais rápido que os salários baixos e médios nos anos 1950, 1960, e num primeiro momento ninguém se abalou com isso. O salário mínimo nacional fora criado em 1950, mas não sofreu alterações e revalorizações e, assim, se distanciou bastante do salário médio. A ruptura interveio em 1968. O movimento de maio de 1968 teve raízes estudantis, culturais e sociais que foram além da questão dos salários, ainda que o sentimento de fadiga em relação ao modelo de crescimento desigualitário dos anos 1950, 1960 tivesse um grande peso. Contudo, seu desfecho político mais imediato deu-se sobre os salários. Para sair da crise, o governo do general de Gaulle assinou os Acordos de Grenelle, que previam uma alta de 20% do salário mínimo.
O salário mínimo foi oficialmente indexado, em parte, ao salário médio em 1970, e os sucessivos governos de 1968 a 1983 se sentiram compelidos a aumentá-lo consideravelmente a cada ano diante do clima político e social em ebulição. Foi assim que o poder de compra do salário mínimo aumentou mais de 130% entre 1968 e 1983, enquanto o salário médio não subiu mais do que 50%, o que resultou numa forte compressão da desigualdade salarial. A ruptura com o período anterior foi marcante e substancial. O poder de compra do salário mínimo aumentara apenas 25% entre 1950 e 1968, e o salário médio mais do que dobrara 20%. Propelida pela forte alta dos salários mais baixos, a massa salarial cresceu no total bem mais rápido que a produção ao longo dos anos 1968, 1983, e daí decorreram a queda considerável da participação do capital na renda nacional estudada na segunda parte e a compressão particularmente forte da desigualdade da renda. O movimento voltou a se inverter em 1982, 1983. O novo governo socialista que venceu as eleições de maio de 1981 gostaria, sem dúvida alguma, de ter prolongado a tendência. Contudo, não é nada simples fazer com que o salário mínimo aumente 2 vezes mais rápido que o salário médio no longo prazo, sobretudo quando o próprio salário médio sobe mais rápido do que a produção. Assim, o governo eleito decidiu implementar, em 1982, 1983, o que na época se chamou de volta à austeridade. Os salários foram congelados e a política de gatilhos anuais do salário mínimo foi abandonada em definitivo. Logo vieram as consequências. A participação dos lucros na produção disparou feito uma flecha durante os anos 1980 e as desigualdades salariais retornaram com força, assim como a desigualdade da renda. Ver os gráficos 808 minutos e 2 segundos. A ruptura foi tão intensa quanto a de 1968, mas no sentido oposto. 9. A alta da desigualdade na França desde os anos 1980, 1990. Como qualificar a fase de alta da desigualdade francesa desde 1982, 1983? Há sempre a tentação de vê-la como um microfenômeno na escala de longuíssimo prazo, uma simples réplica de movimentos anteriores, ressaltando que a participação dos lucros nada mais fez do que retornar, em 1990, ao nível das vésperas de maio de 1968, 21. No entanto, isso seria um equívoco por diversas razões. Antes de tudo, como já vimos na segunda parte, o nível da participação dos lucros em vigor em 1966, 1967 era historicamente elevado e resultava de um processo de retorno histórico da participação do capital iniciado logo após a Segunda Guerra Mundial. Se considerarmos os aluguéis, e não só os lucros, nas rendas do capital, constata-se que essa volta da participação do capital na renda nacional também ocorreu nos anos 1990, 2000. Vimos que esse fenômeno de longo prazo, para ser corretamente analisado e compreendido, deveria ser avaliado no contexto da trajetória de longuíssimo prazo da relação capital/renda, que neste início do século XXI quase retornou aos níveis apresentados antes da Primeira Guerra na França. É impossível analisar plenamente as implicações do retorno da prosperidade patrimonial da Belle Époque para a estrutura da desigualdade se nos contentarmos em analisar a evolução da parcela do 10º superior da hierarquia das rendas. Isso acontece porque a subdeclaração das rendas do capital nos leva a subestimar a elevação das altas rendas e, ademais, porque o que está de fato em jogo é o retorno da herança, processo longo, ainda longe de produzir todos os efeitos e que impede a análise correta se não estudarmos diretamente a evolução do papel e da importância das sucessões, o que faremos nos próximos capítulos. É preciso somar a isso um novo fenômeno que surgiu na França nos fins dos anos 1990, uma fortíssima elevação dos altos salários, sobretudo dos executivos das grandes empresas, além das remunerações no setor financeiro.
O fenômeno foi mais marcante nos Estados Unidos, mas não deve ser ignorado nos casos europeus. A parcela do centésimo superior da hierarquia de salários, que era menor do que 6% da massa salarial total nos anos 1980, 1990, cresceu sistematicamente a partir do fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, alcançando 7,5-8% da massa salarial ao final dos anos 2000 e começo dos anos 2010. Trata-se de um aumento de cerca de 30% em uma década, o que é um valor bastante significativo. Se subirmos mais na hierarquia dos salários e gratificações e estudarmos o 0,1% ou 0,01% dos salários mais altos, encontraremos aumentos ainda maiores, com elevações do poder de compra superiores a 50% em 10 anos. Num contexto de crescimento muito fraco e de quase estagnação do poder de compra da massa salarial e dos assalariados, trajetórias tão favoráveis não deixam de chamar a atenção. E, por ser um fenômeno radicalmente novo, não pode ser analisado corretamente sem que se tenha uma perspectiva internacional. 10. Um caso mais complexo: a transformação da desigualdade nos Estados Unidos. Passemos ao estudo do caso americano, cuja originalidade reside precisamente no surgimento de uma sociedade de superexecutivos ao longo das últimas décadas. Devemos ressaltar que fizemos todo o possível para elaborar séries históricas para os Estados Unidos que sejam comparáveis às séries francesas. Assim, representamos nos gráficos 8:508 minutos e 6 segundos as mesmas séries para os Estados Unidos que as apresentadas nos gráficos 808 minutos e 2 segundos para o caso francês. Trata-se de uma comparação entre a trajetória das parcelas do 10º superior e do 100º superior da hierarquia de rendas, de um lado, e a da hierarquia de salários, de outro. O Imposto Federal sobre a Renda foi criado em 1913 nos Estados Unidos, depois de um longo embate com a Suprema Corte. Os dados provenientes das declarações de renda americanas são comparáveis aos dados franceses, ainda que menos detalhados. Em particular, os registros das declarações por nível de renda existem anualmente desde 1913, mas foi preciso esperar até 1927 pelos registros dos salários, de modo que as séries sobre a distribuição de salários americanos antes de 1927 são um pouco mais frágeis. A parcela do 10º superior passou de menos de 35% da renda nacional nos anos 1970 para quase 50% nos anos 2000, 2010. Muitas semelhanças, mas também muitas diferenças relevantes, aparecem com clareza quando se comparam a trajetória francesa e a americana. Comecemos examinando a evolução geral da parcela do 10º superior da distribuição das rendas na renda nacional americana, ver o gráfico 8.6. O fato mais assombroso é que os Estados Unidos se tornaram mais desiguais do que a França, e, na realidade, do que toda a Europa, ao longo do século XX e neste início do século XXI, enquanto aconteceu o oposto no início do século XX. Não se trata de um simples retorno às realidades do passado. A desigualdade americana dos anos 2010 é tão extrema em termos quantitativos quanto a que caracterizava a velha Europa em torno de 1900, 1910, mas sua estrutura é bastante diferente. A alta da participação do 10º superior desde os anos 1970 se deve, principalmente, ao 100º superior. Examinemos os fatos seguindo a ordem. Em primeiro lugar, na Belle Époque a desigualdade parecia bem mais forte no velho continente. Nos anos 1900, 1910, de acordo com os dados disponíveis, o 10º superior da hierarquia das rendas detinha pouco mais de 40% da renda nacional nos Estados Unidos, contra 45, 50% na França, e, sem dúvida, um pouco mais no Reino Unido, como veremos mais à frente. Isso corresponde a uma dupla diferença. De um lado, a relação capital-renda era mais alta na Europa, assim como a participação do capital na renda nacional, conforme estudamos na segunda parte. De outro, a desigualdade da propriedade do capital era um pouco menos extrema no Novo Mundo.
Isso não significa, claro, que a sociedade americana de 1910 correspondesse ao ideal mítico de uma sociedade igualitária de pioneiros. Na realidade, os Estados Unidos eram, já nessa época, uma sociedade fortemente desigual, bem mais do que a Europa de hoje, por exemplo. Basta reler Henry James ou ter em mente que o terrível Oakney, em meio ao luxo do Titanic em 1912, existia não só na imaginação de James Cameron, e logo nos damos conta de que havia uma sociedade de rentistas em Boston, Nova York e Filadélfia, não apenas em Paris ou em Londres. Ainda assim, a desigualdade da distribuição do capital e das suas rendas era menos extrema do que na França ou no Reino Unido. Os rentistas americanos eram menos numerosos e menos abastados, se comparados à média do nível de vida nos Estados Unidos, do que seus pares europeus. Faltará compreender por quê. Entretanto, a desigualdade das rendas se expandiu fortemente no país americano durante os anos 1920 e atingiu um primeiro pico às vésperas da crise de 1929, com cerca de 50% da renda nacional para o 10º superior. Isso significava um nível mais elevado do que na Europa nesse mesmo momento, considerando os fortes choques já sofridos pelo capital europeu desde 1914. Contudo, a desigualdade americana não era a desigualdade europeia. A importância dos ganhos de capital era elemento fundamental nas altas rendas americanas, sobretudo com a euforia dos mercados de ações nos anos 1920, ver o gráfico 8.5. Durante a crise econômica mundial dos anos 1930, particularmente violenta nos Estados Unidos, e mais uma vez durante a Segunda Guerra Mundial, quando o país inteiro se mobilizava para o esforço de guerra, e também para a saída da crise, houve uma forte compressão da desigualdade desse lado do Atlântico, de certa forma comparável à que se viu na Europa no mesmo período. De fato, como já discutimos na segunda parte, os choques sofridos pelo capital americano estão longe de ser insignificantes. Por certo, não houve destruição física causada pela guerra, mas ocorreram fortes choques relacionados à depressão econômica e às políticas fiscais adotadas pelo governo americano nos anos 1930, 1940. Por fim, se considerarmos o período 1910-1950 como um todo, constata-se que a compressão da desigualdade foi bem mais fraca nos Estados Unidos do que na França, e, de modo mais geral, do que na Europa. Em suma, os Estados Unidos partiram de um pico mais baixo de desigualdade às vésperas da Primeira Guerra Mundial e, mesmo com um declínio, após a Segunda Guerra, se encontravam num nível mais alto que o da Europa. O período de 1914-1945 é a história do suicídio da Europa e de suas sociedades de rentistas, mas não do suicídio dos Estados Unidos. 11. A explosão da desigualdade americana desde os anos 1970, 1980. Entre os anos 1950 e 1970, os Estados Unidos passaram pela fase mais igualitária de sua história. O 10º superior da hierarquia de rendas detinha cerca de 30-35% da renda nacional americana, mais ou menos o mesmo nível observado na França de hoje. É a América que amamos, de que fala nostalgicamente Bourguignon, a América de sua infância. Nos anos 1960, época em que se passa a série americana Mad Men e também do General de Gaulle, os Estados Unidos eram menos desiguais do que a França, onde a parcela do 10º superior se expandira fortemente, superando os 35%, ao menos para aqueles que tinham pele branca. Desde os anos 1970, 1980, assiste-se a uma explosão sem precedentes da desigualdade da renda nos Estados Unidos. A parcela do 10º superior passou de 30-35% da renda nacional nos anos 1970 para cerca de 45-50% nos anos 2000, 2010, uma alta de quase 15 pontos percentuais da renda nacional americana, ver o gráfico 8.5. A inclinação da curva é bem impressionante, e é natural perguntar-se até onde tal trajetória pode ir.
Por exemplo, se tudo continuar a crescer nesse ritmo, a parcela do 10º superior há de superar os 60% da renda nacional até 2030. Nessa questão, diversos pontos merecem atenção detalhada. Primeiro, recapitulemos que as séries apresentadas no gráfico 8.5, assim como os conjuntos de séries da World Top Incomes Database, levam em conta somente as rendas que figuram nas declarações de rendas e, em particular, não procuram corrigir a subdeclaração de rendas do capital, seja por razões legais ou não. Considerando a diferença crescente entre o volume de rendas do capital, principalmente de dividendos e juros, registradas nas contas nacionais americanas e o volume das que se observam nas declarações de renda, e se levarmos em conta o rápido desenvolvimento dos paraísos fiscais, fluxos que, em geral, as contas nacionais não conseguem incluir, é provável que o gráfico 8.5 subestime a alta real da parcela do 10º superior. Ao confrontar as diferentes fontes de dados disponíveis, é possível estimar que a parcela do 10º superior tenha ultrapassado ligeiramente os 50% da renda nacional às vésperas da crise financeira de 2008, mais uma vez, no início dos anos 2010. A euforia dos mercados de ações e os ganhos de capital só explicam uma parte limitada da alta estrutural da parcela do 10º superior ao longo dos últimos 30 a 40 anos. Por certo, os ganhos de capital alcançaram níveis inéditos nos Estados Unidos com a bolha da internet, em 2000, e novamente em 2007. Em ambos os casos, representaram cerca de 5 pontos percentuais de renda nacional suplementar para o 10º superior, um aumento enorme. O recorde anterior, que datava de 1928, às vésperas do colapso de 1929, era de cerca de 3 pontos percentuais da renda nacional. Contudo, esses níveis não são sustentáveis, como revelam as fortes oscilações de um ano para outro observadas no gráfico 8.5. Para terminar, os incessantes movimentos de curto prazo dos ganhos de capital e dos mercados de ações adicionam muita volatilidade à evolução das parcelas do 10º superior, e contribuem, sem dúvida alguma, para a volatilidade do conjunto de toda a economia americana, mas nada acrescentam à alta estrutural da desigualdade. Se apenas subtrairmos os ganhos de capital das rendas, o que não é mais satisfatório, considerando sua relevância nos Estados Unidos, constata-se que a elevação da parcela do 10º superior é quase igualmente forte. Ela passou de 32% nos anos 1970 para mais de 46% em 2010, uma alta de 14 pontos percentuais da renda nacional. Ver o gráfico 8.5. Os ganhos de capital oscilaram em torno de 1 a 2 pontos percentuais de renda nacional suplementar para o 10º superior nos anos 1970 e em torno de 2 a 3 pontos nos anos 2000, 2010, contando os anos excepcionalmente bons e os extraordinariamente ruins. A elevação estrutural foi, portanto, de cerca de 1 ponto percentual. Isso não é pouco, mas também não é grande coisa em comparação com a alta de 14 pontos da renda nacional da parcela do 10º superior, excluindo os ganhos de capital. Analisar as trajetórias que excluem os ganhos de capital permite identificar melhor o caráter estrutural do aumento da desigualdade americana. Do final dos anos 1970 ao início dos anos 2010, a alta da parcela do 10º superior, sem os ganhos de capital, parece relativamente regular e contínua. Ela supera o limiar de 35% nos anos 1980, depois os 40% nos anos 1990 e, enfim, os 45% nos anos 2000. Ver o gráfico 8.5. 28 É particularmente assombroso constatar que um nível alcançado em 2010, mais de 46% da renda nacional americana para o 10º superior, excluindo os ganhos de capital, já era bem maior do que o nível atingido em 2007, às vésperas da crise financeira. Os primeiros dados de que dispomos para os anos 2011, 2012 nos levam a pensar que a elevação continua. Trata-se de um ponto fundamental. Os fatos mostram claramente que a crise financeira americana não reverteria a elevação estrutural da desigualdade no país.
Por certo, o efeito imediato de um colapso da bolsa é de desacelerar a alta da desigualdade, assim como um boom tende a acelerá-la. Os anos 2008, 2009, depois da falência do banco Lehman Brothers, assim como os anos 2001, 2002, logo após o estouro da bolha da internet, não são períodos propícios aos ganhos gerados pelos investimentos em ações. Assim, não surpreende que os ganhos de capital tenham sofrido uma queda vertiginosa nesses anos. Contudo, tais movimentos de curto prazo em nada alteraram a tendência de longo prazo, que obedece a outras forças e cuja lógica temos de compreender. Para avançar em nossa compreensão, é aconselhável decompor o décimo superior da hierarquia das rendas em 3 grupos. O 1% mais rico, os 4% seguintes e os 5% que vem depois, ver o gráfico 8.6. Observa-se que a maior parte da alta resulta do grupo do 1%, cuja parcela na renda nacional passou de cerca de 9% nos anos 1970 a cerca de 20% nos anos 2000, 2010, com fortes variações provenientes dos ganhos de capital, uma elevação de 11 pontos percentuais. O grupo dos 5% para os quais a renda anual variava entre 108 mil e 150 mil dólares por domicílio em 2010, assim como o grupo dos 4% cuja variação da renda domiciliar era entre 150 mil e 352 mil dólares, foi beneficiado por elevações substanciais. A parcela dos 5% na renda nacional americana passou de 11% a 12%, alta de 1 ponto percentual, enquanto a dos 4% passou de 13% a 16%, alta de 3 pontos percentuais. Por definição, isso significa que esses grupos sociais foram beneficiados por altas expressivas desde os anos 1970, 1980, muito superiores ao crescimento médio da economia americana, fato nada negligenciável. Nesses grupos estão os economistas que trabalham como professores universitários americanos, os mesmos que tendem a acreditar que a economia americana funciona muito bem e, em particular, que ela remunera o talento e o mérito com justiça e precisão. Aí está uma reação bastante humana e compreensível. A verdade, entretanto, é que os grupos sociais acima deles se saíram bem melhor. Dos 15 pontos percentuais de renda nacional suplementar que foram absorvidos pelo décimo superior, em torno de 11 pontos, quase 3/4, foram arrebanhados pelo 1%, isto é o grupo das rendas anuais superiores a 352 mil dólares em 2010, e a metade disso foi para o 0,1%, o grupo das rendas anuais acima de 1,5 milhão de dólares. 12. O aumento da desigualdade causou a crise financeira. Vimos que a crise financeira em si não parece ter influenciado a alta estrutural da desigualdade. Mas e a causalidade inversa? Seria possível que a alta estrutural da desigualdade americana tivesse contribuído para a eclosão da crise de 2008? Considerando que a parcela do décimo superior na renda nacional americana atingiu 2 picos absolutos ao longo do último século, um em 1928, às vésperas da crise de 1929, e o segundo em 2007, às vésperas da crise de 2008, é difícil evitar essa pergunta. De meu ponto de vista, não resta dúvida de que o aumento da desigualdade contribuiu para fragilizar o sistema financeiro americano. A razão é simples. A alta da desigualdade teve como consequência uma quase estagnação do poder de compra das classes populares e médias nos Estados Unidos. Daí só poderia resultar o endividamento crescente das famílias menos abastadas, sobretudo considerando que o acesso ao crédito foi ficando cada vez mais fácil e a falta de regulação dos bancos e das instituições de intermediação financeira, cada vez menos escrupulosas, ávidas por bons rendimentos, pela enorme poupança financeira injetada no sistema pelos mais ricos. Para sustentar essa tese, é importante insistir na considerável amplitude da transferência de renda americana, da ordem de 15 pontos percentuais da renda nacional, que ocorreu entre os 90% mais pobres e os 10% mais ricos desde 1970.
Concretamente, se acumularmos o crescimento total da economia americana ao longo dos 30 anos que antecederam a crise, isto é, de 1977 a 2007, observa-se que os 10% mais ricos se apropriaram de 3/4 desse crescimento. O 1% mais rico absorveu sozinho cerca de 60% do crescimento total da renda nacional ao longo desse período. Para os 90% restantes, a taxa média de crescimento da renda foi de menos de 0,5% por ano. Essas cifras são incontestáveis e assombrosas. A despeito do que se pense sobre a legitimidade da desigualdade de renda, elas merecem ser examinadas com muita atenção. É difícil imaginar uma economia e uma sociedade que funcionem para sempre com uma divergência tão extrema entre os grupos sociais. É evidente que, se o aumento da desigualdade fosse acompanhado de um crescimento excepcionalmente forte da economia americana, tudo seria bem diferente. No entanto, infelizmente não foi o que ocorreu. O crescimento foi mais fraco do que o observado nas décadas anteriores, de modo que o aumento da desigualdade levou a uma quase estagnação das rendas baixas e médias. Podemos também notar que essa transferência de renda entre grupos sociais, da ordem de 15 pontos percentuais da renda nacional americana, foi quase 4 vezes maior do que o imponente déficit comercial no país durante os anos 2000, da ordem de 4 pontos percentuais da renda nacional. A comparação é interessante, uma vez que esse enorme déficit comercial, que tem como contrapartida os excedentes chineses, japoneses e alemães, é com frequência apontado como um dos elementos principais dos desequilíbrios internacionais, global imbalances, os mesmos que contribuíram para desestabilizar o sistema financeiro americano e mundial nos anos que precederam a crise de 2008. Tal hipótese é bastante possível, mas é importante ter em mente que os desequilíbrios internos da sociedade americana são 4 vezes maiores do que os desequilíbrios internacionais. Assim, parece-nos que é mais vantajoso procurar as soluções para determinados problemas nos Estados Unidos do que na China ou em outros países. Isso posto, seria exagero fazer do aumento da desigualdade a causa única, ou mesmo a principal, da crise financeira de 2008, de modo mais geral, da instabilidade crônica do sistema financeiro internacional. A meu ver, um fator de instabilidade que pode ser ainda mais relevante do que a alta da desigualdade americana é a elevação estrutural da relação capital/renda, especialmente na Europa, acompanhada da enorme expansão das posições financeiras brutas. 13. O advento dos supersalários. Retornemos às causas do aumento da desigualdade nos Estados Unidos. Ela se explica, em grande medida, pelo surgimento de remunerações extremamente elevadas no pico da hierarquia dos salários, sobretudo entre os altos executivos de grandes empresas. Ver os gráficos 8.708 minutos e 8 segundos. O aumento da desigualdade da renda desde os anos 1970 é explicado, em grande parte, pelo crescimento da desigualdade salarial. De maneira geral, a desigualdade dos salários americanos passou por transformações importantes ao longo do século passado, com uma dilatação da hierarquia nos anos 1920, uma relativa estabilidade nos anos 1930 e uma forte compressão durante a Segunda Guerra Mundial. Essa fase de grande compressão da hierarquia salarial americana foi amplamente estudada. Ela trouxe à tona um National Labor Board, autoridade que, de 1941 a 1945, foi responsável por aprovar os aumentos de salários nos Estados Unidos e que só costumava emitir tais autorizações para os salários mais baixos. Em particular, os salários dos executivos eram sistematicamente congelados em termos nominais, e seriam recompostos apenas em parte no fim da Guerra 36 durante os anos 1950-1960. A desigualdade dos salários se estabilizou num nível mais ou menos baixo nos Estados Unidos, inferior ao da França. A parcela do 10º superior da hierarquia era de 25% da massa salarial, e a parcela do 100º superior era em torno de 5-6%.
A partir de meados dos anos 1970, e ao longo do período 1980-2010, os 10% dos salários mais elevados, e, mais ainda, o 1% mais alto, passaram a crescer mais rápido do que a média. No total, a parcela do décimo superior da hierarquia passou de 25% a 35% da massa salarial, e essa elevação de 10 pontos percentuais explica cerca de 2/3 da alta da parcela do décimo superior da hierarquia das rendas na renda nacional. Ver os gráficos 8.708 minutos e 8 segundos. A alta do 1% das maiores rendas desde os anos 1970 é explicada, em grande parte, pela alta do 1% dos maiores salários. Diversos pontos devem ser esclarecidos. Em primeiro lugar, essa expansão inédita da desigualdade salarial não parece ter sido compensada por qualquer aumento da mobilidade salarial entre as diferentes carreiras individuais. 37. Esse é um ponto essencial, na medida em que esse argumento muitas vezes é usado para relativizar a importância do aumento da desigualdade. Se cada um passasse parte de sua vida com um salário muito alto, por exemplo, se cada pessoa passasse um ano no centésimo mais alto da hierarquia, uma elevação do nível dos salários mais altos não aumentaria a desigualdade do trabalho, medida ao longo de toda a vida. O clássico argumento da mobilidade é tão forte que, com frequência, é impossível de ser verificado. Contudo, os dados compilados pelo governo americano permitem medir a evolução da desigualdade dos salários, levando em consideração a mobilidade, isto é, calculando os salários médios individuais durante longos períodos, 10, 20, 30 anos. Constata-se, assim, que o aumento da desigualdade é idêntico em todos os casos, qualquer que seja o período de referência escolhido. Ou seja, nem os atendentes do McDonald's, nem os operários de Detroit, tampouco os professores de Chicago ou os gerentes médios e altos executivos da Califórnia passaram anos de suas vidas como dirigentes de uma grande empresa americana. É possível deduzir isso por intuição, mas é sempre melhor poder mensurá-lo de modo sistemático. 14. A coabitação no centésimo superior. Aumento da desigualdade salarial para níveis sem precedentes explica a maior parte da alta da desigualdade da renda americana. Entretanto, isso não significa que as rendas do capital não tenham desempenhado papel significativo. É importante evitar uma percepção exagerada, como a de que a renda do capital desapareceu da hierarquia social do país. De fato, a forte desigualdade das rendas do capital e sua expansão desde os anos 1970 explicam cerca de 1/3 da alta da desigualdade de renda nos Estados Unidos, o que não pode ser ignorado. Também se deve insistir no fato de que tanto lá como na França e na Europa, e tanto hoje em dia quanto no passado, as rendas do capital sempre tiveram a tendência a se tornar mais relevantes à medida que se sobem os degraus da hierarquia salarial. As diferenças no tempo e no espaço são simplesmente gradações. São importantes, mas não alteram esse princípio geral. Como bem observaram Wolf e Zacharias, o centésimo superior se caracteriza sempre por uma coabitação entre diversos grupos sociais, as altíssimas rendas do capital e as altíssimas rendas do trabalho, mais do que por uma substituição de uns por outros. As rendas do trabalho tornam-se menos importantes à medida que se alcança o décimo superior da hierarquia de rendas. A renda do capital é dominante para o 0,1% das maiores rendas nos Estados Unidos em 2007, e não para o 1% das maiores rendas, como era em 1929. De todo modo, assim como na França, embora de forma menos pronunciada, a diferença é que hoje é preciso escalar ainda mais na hierarquia da renda para observar o predomínio do capital. Em 1929, as rendas do capital, dividendos e ganhos de capital, essencialmente, eram a fonte mais importante de recursos para 1% das rendas mais altas. Ver o gráfico 8.9. Em 2007, seria necessário chegar ao 0,1% das rendas mais altas para que esse fosse o caso. Ver o gráfico 8 e 10. Devemos, ainda, salientar que isso ocorre porque incluímos os ganhos de capital nas rendas do capital.
Sem esses ganhos, os salários apareceriam como a principal fonte de renda até o nível do 0,01% das rendas mais altas. O último ponto que merece ser esclarecido, e talvez o mais importante, é que o aumento das rendas muito altas e dos salários extraordinários reflete, antes de tudo, o advento dos superexecutivos, isto é, de um grupo de dirigentes executivos de grandes empresas com níveis de remuneração altíssimos, inéditos na história. Se nos contentarmos em considerar as 5 remunerações mais elevadas das empresas listadas em bolsa, em geral as únicas remunerações que devem ser incluídas nas informações públicas contidas nos relatórios e nas contas das empresas, deparamo-nos com a conclusão paradoxal de que os dirigentes não são suficientemente numerosos para explicar a alta das rendas americanas mais elevadas, e, assim, não sabemos explicar as evoluções observadas nas declarações de renda. Contudo, o fato é que, em várias grandes empresas americanas, há bem mais do que apenas 5 executivos cuja remuneração os coloca entre 1% das rendas mais altas em nível nacional, $352 mil em 2010, ou mesmo entre o 0,1% das rendas mais altas, $1,5 milhão em 2010. Pesquisas recentes, baseadas na comparação entre as declarações de renda e as folhas de salários das empresas, permitem constatar que a grande maioria do 0,1% das rendas mais altas, entre 60% e 70%, seguindo as definições adotadas, corresponde, durante os anos 2000, aos altos executivos. Por outro lado, esportistas, atores, artistas, além de integrantes de outras áreas, representam menos de 5% desse grupo. Nesse sentido, a nova desigualdade americana tem relação estreita com o advento de uma sociedade de superexecutivos, e não com a ideia de uma sociedade de supercelebridades. É interessante também notar que as profissões da área de finanças, quer se trate de diretores de bancos e de outras instituições financeiras ou de traders que operam os mercados financeiros, são cerca de 2 vezes mais comuns entre os grupos das altas rendas do que no conjunto da economia, cerca de 20% do 0,1% das rendas mais altas, contra menos de 10% no PIB. Ainda assim, 80% das rendas mais altas não provém das finanças, e a elevação dessas rendas americanas se explica, antes de tudo, pela explosão da remuneração dos altos executivos das grandes empresas, sejam elas do setor financeiro ou não. Salientemos, por fim, que, de acordo com as regras fiscais americanas, e também com a lógica econômica, incluímos nos salários as gratificações recebidas pelos altos executivos, assim como o valor do exercício de stock options, forma de remuneração que desempenhou papel bastante importante no aumento da desigualdade apresentada nos gráficos 8, 9, 8, 10. A fortíssima volatilidade das gratificações, bônus e valores de exercício de opções explica as flutuações da participação dos altos salários na renda nos anos 2000, 2010.